Graça e paz, povo de Deus, sejam todos muito bem-vindos a este canal para darmos sequências às nossas aulas semanais do terceiro trimestre de 2023 da classe Adultos, né? A revista tem o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia, né? Então chegamos na lição de número 9, que tem a data de 27 de agosto de 2023. O tema, uma visão bíblica do corpo. Antes, eu quero mandar um abraço para a dona Maria José de Campinas, São Paulo, que nos assiste lá e comentou, né, que disse que ela nos assiste de São Paulo, né, de Campinas, né, e também para a dona Vera Lúcia, tá, de Salvador, Bahia. Tá vendo como dá certo, né? Você compartilhando, comentando, aí vai expandindo, né? O vídeo vai chegando em lugares onde eu não poderia estar presencialmente, tá? Então que Deus continue abençoando a vida de vocês poderosamente, tá? E continue aqui comentando, compartilhando, deixando o like, que aí você nos ajuda a expandir o vídeo, tá? Então, da o texto áureo da lição diz o seguinte: o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 1 Coríntios capítulo 6, verso 13, a parte B do versículo, tá? A verdade prática, o corpo ele é o templo do Espírito Santo e por isso deve ser conservado em santificação até quando, pessoal? Até a volta de Cristo, tá bom? A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 12 ao versículo 20. Tá? Os objetivos da lição primeiro é ensinar a criação do ser humano. Isso envolve que a origem da raça humana, a constituição do ser humano, queda e restauração humana. O segundo aqui é expor a visão bíblica do corpo, tá? Como a parte exterior do homem, tá? O templo do Espírito Santo, glorificado na ressurreição. E terceiro é contrapor a visão secular do corpo, por exemplo, hedonismo e narcisismo, erotização e libertinagem, e liberdade e autonomia. Então esses são os tópicos, os pontos mais assim chamativos da revista que a gente vai comentar aqui, tá? A introdução da revista. Deus criou o ser humano para o louvor da sua glória. Isso quer dizer, pessoal, que Deus criou o ser humano com um propósito, tá? Deus não te criou para você ficar vagando por aí como um moribundo, tá? Ou como um cometa que fica aí passando, né? Como os astros celestes, né? Que ficam flutuando aí pelo espaço. Deus não te criou para isso. Deus te criou com um propósito, tá? Então, em vista disso, ele espera do homem o quê? Do homem regenerado, uma vida de santidade. Ele não vai esperar do homem que não se converteu ainda. Ele espera de você, crente, você nascido de novo, você regenerado, você que tem o seu nome escrito no livro da vida, é de você que ele espera, tá? Então vamos lá, a santificação ela é um processo que precisa acontecer na vida de todo salvo, precisa acontecer. Se não acontecer, te converte, tá? Então, pois em relação ao pecado, nós fomos livres da culpa do pecado, tá? Isso no passado. Que nome a gente dá para isso dentro da teologia? Justificação. Ou seja, a partir do momento que você aceitou Cristo como seu único Senhor ou único Salvador e Senhor, você já foi justificado. Teu nome foi escrito no livro da vida. Agora, somos livres também do poder do pecado, ou seja, no tempo presente. E a gente dá o nome, a gente chama isso de santificação. Tá? E seremos livres da presença do pecado no futuro, né? Isso na questão de futuro, e a gente dá o nome para isso de glorificação, porque para a gente poder ficar
convivendo com Deus no paraíso, né? Esse corpo aqui, lá não entra, não tem conversa. Por quê? Porque esse corpo aqui ele é cheio de corrupção, tá? Então a gente vai receber um corpo glorificado, tá? Para podermos ficar diante do Pai, tá? Então, contudo, os conceitos secularistas propagam uma forma de vida independente dos preceitos divinos, tá? Então, nesta lição, vamos estudar a criação do homem e as características do corpo humano nas escrituras e correlacionar, tá, esse tema com uma visão secular do corpo hoje, tá? Então, nossa finalidade é apresentar a visão bíblica do corpo, seu propósito e sua glorificação final, tá bom? Tópico 1, a criação do ser humano, tá? Então, nesse tópico, o comentarista ele vai ensinar a criação do ser humano, tá? A origem da raça humana, a constituição do ser humano, a queda e restauração humana. Ponto 1, a origem da raça humana. O homem, pessoal, ele é o único ser vivo criado à imagem e semelhança de Deus, tá? Você não acredita? Então, pega a tua Bíblia, abre aí em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27 e confere, tá? Por isso, nossa declaração de fé ensina que fomos criados por um ato sobrenatural imediato e não por um processo evolutivo, tá, pessoal? Ou seja, nós fomos criados, tá? Nós somos criação sobrenatural de Deus. Pelo amor de Deus, vai me dizer que você acredita aí no evolucionismo, tá? Ou você vai dizer ou acredita que nós descendemos do macaco. Não, pessoal. O homem não veio do macaco. Tá? Não veio. Eu sei que ensinaram para você isso lá na primeira série, no livro de ciências, que o homem ele veio evoluindo do macaco. Né? Mas aí uma coisa bem simples, tá? Para não aprofundar aqui, que não é o foco. Se né, tivéssemos descendidos do macaco no processo de evolução, por que os macacos de hoje não evoluíram mais? O que aconteceu? Eles estão muito atrasados, não é assim? Então, não existe isso, tá? Seguindo. Assim o homem, Adão, né, foi formado do pó úmido da terra. Gênesis capítulo 2, verso 7. Interessante notar que o uso do hebraico Adão, tá, ele denota um nome próprio, tá, mas também genérico, significando homens, entre aspas, tá, e humanidade. Tá? Logo, Adão ele foi o primeiro homem a ser criado e Eva a primeira mulher formada do corpo de Adão. Tá? Não existe essa história de Lilith aí também não, tá, gente? Lilith, se não me engano, no livro de Isaías, não lembro o capítulo agora, vai dizer que era um demônio, tá? Ali foi uma questão de tradução, tá? Então, além disso, homem e mulher são descritos como criaturas da terra. Porém, Deus soprou em seus narizes, tá, o fôlego da vida. Tá? Ele não fez isso com os animais. Tá? Então, o sopro de Deus foi outorga, né, na verdade, ou seja, dá como favor, dá poderes, né, a facultar, conceder, conferir, tá, do nosso espírito, e isso nos distingue dos demais seres criados, tá? Por isso que nós somos a coroa da criação de Deus, tá? Então aqui o homem ele é o único criado à imagem de Deus, não por evolução, pessoal. Tira isso da sua cabeça. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que tem muito crente que acredita ali no evolucionismo, né, lá de Charles Darwin, tá? Então, por mais um ato sobrenatural, Adão ele foi o primeiro homem, Eva a primeira mulher, ambos feitos da terra, mas o sopro de Deus deu-lhes espírito, nos diferenciando dos animais. Ok? Ponto 2. A constituição do ser humano. A nossa declaração de fé professa que a natureza humana consiste numa parte externa, tá? O corpo ou a carne, tá? Chamada de homem exterior. E uma parte interna denominada
de homem interior, tá? Composta de espírito e alma. Então, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, diz o seguinte, e no mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, essa constituição humana é denominada de tricotomia, tá, pessoal? Isto é, 3 substâncias, espírito, alma e corpo. Onde está isso? Hebreus, capítulo 4, verso 12, tá? E eu vou ler o texto para vocês, diz o seguinte, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Tá? Então, exemplo dessa estrutura, tá? Pode ser observada na pessoa de Cristo. A Bíblia de estudo pentecostal leciona que o nosso espírito ele é o componente, tá? Pelo qual se tem comunhão com o Espírito de Deus, e a alma é definida pelos aspectos da mente, emoções e vontade. Tá? Então o corpo ele é a parte que volta ao pó, e que no caso dos salvos, tá? Será transformado no dia da ressurreição, como diz 1 Coríntios capítulo 15, verso 42, que eu vou ler para você. Diz o seguinte, o mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. Quando morremos, o corpo terreno ele é plantado no solo, mas ressuscitará para viver para sempre. Tá? Então, os seres humanos, tá? Ele tem uma natureza composta por corpo, tá? Que é o homem exterior, e a parte interna, tá? Se chama homem interior. Então, espírito e alma, isso é chamado de tricotomia, tá? O espírito nos conecta a Deus, enquanto a alma abrange a mente, tá? Emoções, vontade. E o corpo ele volta ao pó, tá? Mas será o que? Transformado na ressurreição. Ponto 3. Queda e restauração do homem. A Bíblia revela, pessoal, que todas as áreas de nosso ser foram afetadas pelo pecado, tá? Então, assim, a partir da queda, todos os seres humanos nascem em pecado. Nascem em pecado nenhum. Então, o Salmo 51:5, tá? Ele diz isso pra gente. Então, portanto, o pecado ele não é passado adiante meramente pela força do mau exemplo, tá? Mas é um mal inerente à natureza humana. Você quer ver uma coisa que é muito comum? Por exemplo, você cria o seu filho, certo? Aí você sabe que ele não tem contato, por exemplo, com pessoas que chamam palavrão. Vamos colocar isso aqui. Mas de repente um dia você ouve o seu filho chamar um palavrão muito feio. Aí você vai pensar, poxa, mas espera aí, como é que ele aprendeu isso? Se ele não tem contato com pessoas que chamam palavrão, a gente não chama aqui em casa, como é que ele teve contato com isso? Pois é, pessoal, é a natureza pecaminosa, tá? Eu não vou entrar nesse mérito aqui que envolve a criança, tá? Agora, mas seguindo, conforme a teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal, tá? Embora constituído de 3 substâncias, tá? Se o ser humano for afetado em um elemento de sua constituição humana, ele será afetado inteiramente. Nessa perspectiva, a vida espiritual não pode estar desassociada de seu corpo, de forma alguma. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios capítulo 6, verso 20. Então, os materialistas ou os humanistas, né, não se importam com a forma como o corpo é utilizado, pois não acreditam em vida após a morte do corpo físico. Pois é, se não acredita, fazer o quê, né? A gente tem que fazer a nossa parte, pregar
o Evangelho. Se ele vai acreditar ou não, isso não cabe a nós, tá? E não é por força nem por violência. Por quê? Porque quem convence é o Espírito Santo de Deus, tá? Então, desse modo, a conduta irrepreensível do cristão é requerida no espírito quanto na alma e no corpo, tá? Isso quer dizer que a santificação deve atingir a parte material e imaterial do homem, tá? Então, eu costumo dizer o seguinte, que hoje somos mais santos do que ontem e amanhã seremos mais santos do que hoje. Por quê? Porque a santificação ela é um processo, tá? Não adianta dizer que eu sou santo no estalar de dedos. Não é assim que funciona. Tá? Então, é por meio do corpo que manifestamos através da nossa conduta uma vida na prática do pecado ou uma vida em santificação a Deus. Contudo, essa restauração somente é possível por meio do sangue de Cristo, tá? Não existe outro meio aí. Não adianta, pode morrer fazendo terapia aí a vida inteira. Se não houver uma restauração por meio do sangue de Cristo, e como é que se dá isso? Você aceitando Cristo como seu único Salvador, tá? E Senhor também. É só Ele que pode transformar a vida de todos. É claro que a medicina está aí, faz parte, tá? Mas por completo só através de Cristo, tá? Então, pela ação do Espírito e pela palavra de Deus também. Então, o pecado ele afeta todo o ser, todo o nosso ser, tá? Na perspectiva pentecostal, corpo e espírito estão conectados na vida espiritual. Devemos glorificar a Deus em ambos e buscar ali santificação para todas as partes do homem. Isso é alcançado por Cristo, o Espírito e a palavra de Deus, tá? Tópico 2. A visão bíblica do corpo. Nesse tópico, pessoal, o comentarista ele vai expor uma visão bíblica do corpo, da parte exterior do homem, templo do Espírito Santo, glorificado na ressurreição. A gente vai falar sobre esses assuntos aqui, tá? Então, primeiro, parte exterior do homem. O termo corpo, tá, do grego, soma, normalmente identifica a parte exterior do ser humano. Simples assim. O termo carne do grego é sarxe, tá? Quando se refere ao homem físico, inclui sua dimensão exterior. Ambos os termos indicam a parte visível, tá, e material da natureza humana. Então, o corpo ele é um involucro, tá? Involucro. As palavras difíceis, tá? Aqui, aquilo que envolve, tá? Então o corpo ele é aquilo que envolve da parte imaterial do ser humano. Ele envelhece, morre, tá? Ocasião em que a alma e espírito deixam, tá? A carne, né, que é o corpo, geralmente é descrita em sentido negativo, tá? Na minha carne, né, não habita bem algum, Romanos 7:18. Entretanto, esse tom depreciativo, tá, diz respeito à natureza pecaminosa, tá? Quando falamos de carne, a gente não está falando do nosso corpo em si, mas estamos falando da questão do pecado, né, do homem, e não especificamente ao corpo físico, tá? Então, assim sendo, nossa declaração de fé rejeita a ideia de ser o corpo uma prisão da alma, né, e do espírito, de ser inerentemente mal e insignificante. Não, não é essa a ideia aqui, tá? Deus criou, nós somos a imagem e semelhança de Deus, então éramos para ser perfeitos, né? Mas aí o homem teve a questão da queda, né? E nosso corpo se tornou corruptível, tá? Então, corpo é a parte exterior do ser humano, carne inclui essa dimensão, ambos se referem à parte material. O corpo envelhece e morre, né? Simples. Alma e espírito deixam. Carne é usado negativamente devido ao pecado, tá? Mas não é exclusivo ao corpo físico. Ponto. Ponto 2. Templo do Espírito Santo. A escritura declara que o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor.
1 Coríntios capítulo 6, verso 13, parte B. Isso significa que o corpo pertence ao Criador e a ele deve estar unido. Nesse sentido, essa parte material do salvo deve ser santa e usada para glorificar a Deus. Em 1 Coríntios capítulo 6, vemos que os corpos dos salvos, metaforicamente, membros do corpo de Cristo, tá, pessoal? Por isso, eles não devem praticar atos imorais, tá? Então, aqui o cristão ele é exortado a não pecar contra o próprio corpo, pois foi um resgate de alto preço pago por Cristo. Aonde que Cristo pagou isso? Na cruz do Calvário, tá? Teve o seu sangue ali derramado, né? Foi ali o Cordeiro perfeito, acabou com a questão de matança de animais, né? De derramamento de sangue, né? Para a remissão de pecados. Não, Cristo ele foi o Cordeiro perfeito, pagou de uma vez por todos, por isso que hoje não precisamos mais estar matando os animais aí para a remissão de nossos pecados, tá? Então, tornando o crente templo e morada do Espírito Santo. Portanto, como santuário, o corpo nunca deve ser profanado por impureza alguma, tá? Então, aqui o nosso corpo ele é para o Senhor, unido a Ele, deve ser santo, membros de Cristo, tá? Evitemos o pecado, tá? Cristo fez de nós templos do Espírito Santo, tá? E não profanemos nosso corpo, tá? Então, tudo que for benéfico ao corpo, tá, pessoal? A gente não está entrando no mérito aqui de que... Porque hoje em dia, tá? Tem a questão daquelas pessoas que são mais... como é que eu vou dizer? Fanáticas, né? Tem pessoas que são fanáticas, na verdade, a gente tem que reconhecer isso, né? Que não se pode fazer nada, por exemplo, academia, tá? Tem igrejas que proíbem, eu nem sei se existe isso, mas quando eu era criança, adolescente, eu não sou tão velho assim, mas eu lembro, né, que era proibido jogar futebol, era proibido academia, pessoal, não. Hoje se vai muito à academia por causa da questão da saúde mesmo, ou seja, você está cuidando do corpo, está cuidando do templo, tá bom? Então, é nesse sentido que se está falando também, e claro que a parte espiritual é o principal, tá? Mas é bom se exercitar fisicamente também, tá? Então, ponto 3 aqui, glorificado na ressurreição, tá? Então, a ressurreição de Cristo aniquilou o império da morte, ponto. Hebreus capítulo 2, verso 14 e 15, e garantiu a nossa ressurreição, 1 Coríntios 6, 14, tá? E 2 Coríntios 4, 14. Entre a morte e a ressurreição há um estado intermediário, onde a parte imaterial do ser humano subsiste de modo consciente, verdade. Se você não acredita nisso, né, então lê a tua Bíblia. Eu vou dar referência aqui para você abrir, para você ler, para você não ficar com dúvida nenhuma, tá bom? Lucas capítulo 9, verso 28 a 31 e também Lucas capítulo 16, do verso 22 a 31, tá? Então, isso implica que a alma, tá, e o espírito dos não salvos, tá, estão conscientes aonde? No Hades, que é um lugar de tormento, enquanto a alma e o espírito dos salvos estão conscientes onde, pessoal? Isso mesmo, no paraíso. Lembra na cruz que Jesus disse para o ladrão? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele não disse daqui a um ano, sabe? Quem sabe um dia, tá? Ou quando eu voltar, não. Ele disse ainda hoje, naquele momento, tá? Então, e onde fica o paraíso? No céu, tá? Quando é dito que alguém dormiu no Senhor, não significa que essa pessoa partiu e está inconsciente, tá? Mas que o seu corpo físico descansou das obras, tá? Porque somos pó. Contudo, o nosso corpo carnal, esse corpo aqui, ele não pode herdar o reino de Deus. Não pode, de forma alguma. Por isso, a última etapa de nossa salvação é a glorificação. Onde é que diz isso, Rodrigo? Romanos capítulo 8, verso 30. Inclui a redenção e a transformação de nosso corpo mortal
conforme o corpo glorioso de Cristo, tá? Então Romanos 8:23 diz: e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, tá? Então, Filipenses, capítulo 3, verso 21 diz que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas, tá? Então, quando ele diz aqui conforme o seu corpo glorioso, ele está falando de quem? De Cristo, tá? Então, esse evento ocorrerá quando Jesus voltar. Na ressurreição, a parte imaterial será reunida em um corpo incorruptível, tá? Glorificado, tá? Espiritual e imortal. Assim, a morte é o último inimigo a ser vencido, tá ok? Então, a ressurreição de Cristo venceu a morte. Pronto. Garantindo ali nossa transformação em corpos gloriosos e imortais na sua volta. Tá? Tópico 3, a visão secular do corpo. Né? Então, nesse tópico, o comentarista ele vai contrapor aqui a visão secular do corpo, hedonismo e narcisismo, erotização e libertinagem, tá? E liberdade e autonomia. A gente vai ver essas questões aqui. O ponto 1, hedonismo e narcisismo. Tá? Eu tenho certeza que sobre o narcisismo você já ouviu muito falar, né? Eu vou contar a história de Narciso para vocês, de onde é que surgiu essa seita, né? Ou esse conceito de narcisismo. Mas vamos aqui pela revista primeiro. Ó. Zelar e manter o corpo saudável é uma forma de glorificar a Deus, tá? Contudo, em tempos pós-modernos, de busca da felicidade, o hedonismo, tá? E o narcisismo são incutidos na sociedade. Tá? Então, com o hedonismo, nos referimos ao estilo de vida, tá? Em que a obtenção do prazer e a fuga do sofrimento são prioridades. Tá? Nesse aspecto, tudo é permitido. É isso mesmo. Então, não é proibido você beber, fumar, tá? E por aí vai. Né? Então, com o narcisismo, tá? Aludimos ao amor excessivo que uma pessoa tem por si própria. Tá? Deixa eu contar a história de Narciso. Diz a lenda, né, que Narciso ele era um príncipe que vivia num castelo, e aí um dia, só que ele nunca tinha saído do castelo, um dia ele saiu. Tá? Um dia ele saiu e caminhando, né, pela vegetação, pelos bosques, né, e ele parou de frente a um rio, igarapé, sei lá. E quando ele foi olhar, ele viu a sua própria imagem. O que aconteceu? Ele se apaixonou por si mesmo. Daí vem a questão de narcisismo, né? Ou seja, o Narciso, nessa história aí, ele apaixonou por si mesmo, porque ele se achou muito bonito, tá? Então, quem é adepto do narcisismo, é isso mesmo, acaba adorando a si mesmo, tá? Então, de acordo com essa abordagem, refere-se ao indivíduo que, de modo insensato, ele persegue ali o corpo ideal por meio da boa estética a qualquer custo e se porta com ostentação em busca da autorrealização e de ser admirado. Ou seja, os adeptos do narcisismo, né, eles querem sempre a perfeição, tá? A perfeição material. Eles querem se achar lindo. Para que tudo isso? Para ser admirados, tá? Então, em oposição a essa cultura, tá? Paulo ensina: todas as coisas me são lícitas, tá? Mas nem todas as coisas convêm, pessoal. Então, a gente pode fazer todas as coisas? Pode, mas será que convém? Tá? Então, antes de fazer qualquer coisa, põe na balança. Por que eu vou fazer isso? Para quê? Qual é o sentido? Isso
será que eu vou fazer o quê? Será que eu vou glorificar a Deus com isso? Tá? Então o cristão ele vive em uma contracultura, tá? Cultura imposta pelo mundo, tá? Então aí, ao estudarmos ali a palavra de Deus, descobrimos que o comportamento esperado de um salvo é completamente oposto à visão secular do corpo. Paulo, ao escrever para o jovem pastor Timóteo, tá? Ele expressa o seguinte, ó: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, pessoal. É bem pouco, ou seja, pode se aproveitar para quê? Para a questão da saúde, né? Mas a piedade para tudo é proveitoso, tá? E o que se mais tem hoje em dia, se falta, na verdade, são pessoas piedosas, tá? Tem pessoas que não se importam com o que o outro está passando, só quer saber de si mesmo, ou seja, narcisismo, tá? Porque tem a promessa da vida, que agora é e daqui há de ser. Paulo não afirma que o exercício físico seja pecado, pessoal, longe disso, pelo amor de Deus. Tá? É muito bom você se exercitar, você dar uma caminhada, você ir para academia, você jogar um futebol para exercer o corpo físico. E tampouco ele sugere que seja inútil. Tá? Entretanto, ele faz essa observação em um contexto cultural grego, tá, pessoal? É isso que a gente precisa entender, onde o culto ao corpo perfeito era prevalecente. Por isso que ele deu ali, por exemplo, ele usou esse tipo de comparação aí, tá? Mas longe disso, tá, pessoal? Agora, a partir do momento que você vai para academia, para, nossa, eu quero ser lindo desse jeito, quero ser admirado, aí tá errado. Aí tá errado. Agora, se você, poxa, não, eu vou para academia, no meu caso, eu preciso fazer uma academia para essas dores cessar aí, tá? Até porque eu preciso perder peso, tá? Então eu preciso, mas ainda não fui, mas irei. Então, nesse sentido, Paulo estabelece uma hierarquia de valores, ressaltando que a piedade, né, que é a devoção, a fidelidade a Deus, possui um valor superior em relação à busca da perfeição física, simples assim. Isso se deve ao fato de que a piedade está intrinsecamente ligada à nossa conduta cristã. Então, zelar pelo corpo é glorificar a Deus. Porém, a sociedade atual promove hedonismo, tá? Ou seja, a busca do prazer, e narcisismo, amor próprio excessivo, tá? Negligenciando o limite. Contra isso, Paulo adverte que nem tudo permitido convém, ou seja, ele não está dizendo que é proibido, é até permitido, mas será que convém? Nos nossos dias a gente está assim, a gente pode fazer tudo. Afinal, nós somos livres, né? E se somos livres, a gente tem poder de escolha. Então, a gente pode escolher não exagerar, tá? Ponto 2. Erotização e libertinagem. Ao formar o ser humano, Deus também criou a sexualidade. Tá, pessoal? Não pense assim, porque eu já vi muita gente dizer assim, ó, que Deus criou o ser humano, tá? E deixou o diabo criar o sexo, por exemplo, tá? Eu já vi muita gente dizer isso, só que não, pessoal. Portanto, não se trata de algo impuro, tá? A sexualidade não é algo impuro, tá? Satanás que veio aí e expôs tudo de uma forma horrenda. Só isso. O pecado não está no sexo, ok? Mas na perversão de seu propósito, tá? Nossa declaração de fé leciona que a relação sexual não é só para procriar, tá? Não é só para povoar a terra, mas também para o prazer dentro dos limites do matrimônio e do uso natural do corpo, tá? Então, todavia, nos nossos dias, né, a erotização do corpo é explorada nas mídias, nas artes, músicas e literaturas, tá? Por exemplo, hoje você que assiste a novela, por exemplo, tem muita erotização, né? Filmes, tá? Cartazes pela cidade, propaganda, então nem se falha, né? Então o objetivo é seduzir e estimular as práticas sexuais ilícitas, dizendo para você que é legal, por exemplo,
o cara casado, né? E ter amantes, né? E por aí. Então eles querem dizer que isso é legal, só que perante a Bíblia não, é errado, é pecado. Como resultado, né, a licenciosidade, isto é, a conduta sexual desregrada e imoral, prolifera assustadoramente. Tá? Diante disso, o apóstolo Paulo adverte: todas as coisas me são lícitas, tá? Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Essa é a conduta do cristão. Tá? Então Deus criou a sexualidade como algo bom. Perdão. O pecado deturpou seu propósito. A relação sexual não é só para procriar, mas também para o prazer dentro do casamento, pessoal. Tá? É no casamento. Porém, a sociedade erotiza o corpo, promovendo imoralidade. Ponto 3. Liberdade e autonomia. Tá? A Bíblia atesta que o homem ele é dotado de livre-arbítrio, ponto final. Isso indica autonomia para tomar o que? As suas próprias decisões e se autogovernar, pessoal. Tá? Somos livres, porém todos os nossos atos serão alvo do juízo divino. Isso é importante de lembrar. Tá? Não bastante, no atual cenário, ideias secularistas promovem a banalização do corpo. Tá? Então, o existencialismo ateu, tá? Por exemplo, afirma que para descobrir o sentido da vida, o homem deve usufruir de liberdade incondicional. Nesse aspecto, livre de qualquer moral divina, ou seja, o indivíduo passa a exercer total controle sobre o corpo. Tá? Nesse modo, seus adeptos atuam contra o corpo. E como é na legalização do aborto, por exemplo, meu corpo, minhas regras, né? E aí vai, né? Então, da prostituição, das drogas, né? E do suicídio assistido, tá? Dentre outros, né? O comentário a esse ativismo, o apóstolo Paulo assevera o seguinte: não sabeis que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6,19. Então, a Bíblia ela afirma o livre-arbítrio. Tá? Ou seja, você pode escolher o que fazer, mas tem uma coisa que você não pode escolher e eu não posso deixar de dizer. O que você não pode escolher são as consequências da tua escolha. Por que isso? Porque a conta chega, seja para o bem ou seja para o mal. Tá? Aqui você planta e você vai colher aquilo que plantou. Não é assim? Pois é, isso é uma lei, tá? Divina. Ou seja, o livre-arbítrio humano com responsabilidade diante de Deus. Ideologias seculares como o existencialismo ateísta promovem a liberdade ilimitada, levando às práticas negativas. Tá? O apóstolo Paulo contrasta isso, lembrando que não somos donos de nós mesmos. Tá? Existe ali um Deus Todo-Poderoso. Tá? A conclusão criado da terra, a imagem e semelhança divinas, né? O homem ele é constituído de três substâncias: espírito, alma e corpo. Tá? Nessa concepção, não podemos pecar com o corpo sem afetar o espírito e a alma. Tá? Então, o corpo ele é morada do espírito, que não habita em santuário impuro. Na vinda de Cristo, o corpo dos santos será glorificado. Assim, o corpo não deve ser tratado como algo pejorativo. O princípio de cuidado e santidade do corpo deve ser observado pelos que pertencem a Deus, tá, pessoal? Então, que Deus te abençoe aí grandemente, em nome de Jesus. E não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho, tá? Compartilha, comenta e me diz de onde você é, de onde você está assistindo esse vídeo aí, para que eu possa mandar aí um abraço para você. Então, que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo.